É difícil você encarar que você realmente mora na periferia, é difícil você encarar que o preconceito que você sofre o tempo todo só por falar que mora no Capão Redondo ou no Grajaú. Na Zona Sul, cotidiano difícil, mantenho o proceder, quem não conter tá fudido. É Zona Sul, maluco, cotidiano difícil, mantenho o proceder, quem não conter tá fudido. E aí, seus pinga em mim? Essa ideia do vídeo de hoje foi sugerida por um ex-aluno meu da primeira escola que eu dei aula, e o Luan Rodrigues. Ele contou, na verdade, um relato que rolou na faculdade dele, se eu não me engano. Eles estavam falando sobre periferia e falando sobre violência na periferia e sobre assalto e tal. E aí rolou uma galera da faculdade, da sala dele, que tava defendendo o cara, dizendo: puta, você não sabe pelo que o cara passou, pra dizer que bandido bom é bandido morto e tal, né? E tinha uma outra galera da sala que tava dizendo: não, tem que matar mesmo, tem que prender mesmo, tem que pressionar mesmo, não sei o que. Esses caras estão se escondendo atrás de discurso aí de periferia para fazer um monte de coisa errada. Importa que a gente gostou muito dessa ideia do Luan, de falar sobre a periferia e de falar um pouquinho sobre esses discursos todos, né? A primeira treta que eu acho importante a gente falar sobre a periferia é que, primeiro, um preconceito muito grande, um preconceito de origem muito grande, que é muito comum no Brasil, porque esse negócio de falar que ou na periferia é todo mundo ladrão, ou na periferia é todo mundo de baixa renda, ou que na periferia é todo mundo de uma classe intelectual inferior. E isso é tudo muito sério. Toda vez que você coloca alguma coisa dentro de um estereótipo, dentro do rótulo, você já está errado. Segundo, que não é todo mundo na periferia, né? Que não é só porque você tem uma escolaridade mais baixa, por exemplo, uma educação formal, que é diferente de pessoas que passaram pelo ensino superior, mestrado, doutorado, que você tem uma opinião inferior. As pessoas não são inferiores por causa do nível intelectual, entre aspas, o nível de título que ela chega a ter ou não. Educação formal é uma coisa, e existem outros vários tipos de educação possível. Segunda, que geralmente a gente pensa em periferia, já pensa em violência, pensa em periferia, já pensa no negócio zoado, pensa em periferia, já pensa, sei lá, no bagulho feio. A periferia é muito mais profundo do que simplesmente você dar um rótulo qualquer do tipo gente pobre. É claro que na periferia vai ter mais gente pobre, e isso não é nenhum motivo de vergonha, tá ligado? É um motivo de orgulho pra muita gente, inclusive. De você vir de uma base pobre e conseguir pensar sobre política, pensar sobre as coisas mesmo assim, porque no Brasil o preconceito de origem é enorme, né? Enquanto isso, tudo esclarecido, nada resolvido, propina seguindo, no bolso nem o mínimo. Ano 2000 não terminou, o Franja até citou, nós travamos, nos tradamos, tava certo e não errou. No lance dele da faculdade lá, que ele tava, me fez refletir, é que tinha uma galera mais rica, e essa galera que tava defendendo o bandido lá, o caso do bandido, e a galera que é mais pobre, que vem da periferia mesmo, tava dizendo que esse bandido precisava ser preso e morto e tal. Aí ele falou: e aí, mano? Como é que você fala sobre isso? Tem muito na periferia também de uma coisa de você estar na periferia e querer descolar a sua imagem da bandidagem, do latrocínio, do crime, né? E aí, às vezes, o cara que mora na periferia, ele acaba tentando exprimir, né, opiniões muito mais severas e muito mais duras em relação à criminalidade do que quem tá fora da periferia, justamente para tirar a ideia, né, de que todo mundo que é periférico é bandido. Isso faz sentido, de certo aspecto, né? É difícil você encarar que você realmente mora na periferia, é difícil você encarar que o preconceito que você sofre o tempo todo só por falar que mora no Capão Redondo ou no Grajaú. Porque a gente tem que ouvir alguns intelectuais em relação a isso, porque a criminalidade hoje na periferia ela mudou um pouco de aspecto. Ela não tem mais o aspecto da fome só, né? O cara vai roubar para matar a fome, né? O cara vai roubar, na verdade, há toda uma questão de status envolvido aí. O cara vai roubar o seu status, é o seu telefone, é a sua tecnologia, porque isso gera um status. A gente tem que pensar um pouco sobre isso também. Estou defendendo a criminalidade, não é isso. Mas estou querendo dizer para que a gente pare para pensar em como a desigualdade é tão grande nesse país que o status, ele vale mais do que o prato de comida. Pensa nisso. São Paulo, Brasil, Capão Redondo da ponte pra lá, ano 2000. Vida longa aos bandidos beneficentes, os maluco consciente e desbaratinado, humildade aos lock inconsequente. Aqui ninguém quer fama, ibope, e nem diz que me diz. A nossa conta venha de dólar, que é com nós mesmo como ser feliz. Eu moro na periferia pelo menos desde 97, então grande parte aí da minha adolescência de ensino médio e minha juventude, minha vida adulta tem a ver com Capão Redondo. E morar na periferia tem essas questões todas, né? Tem o preconceito, que muitas vezes é velado, que muitas vezes é escondido, muitas vezes é na brincadeira. Pô, você mora no Capão Redondo? O Capão Redondo é tido como algo que é o símbolo da criminalidade. É violento? É lógico que é, porque é desigual pra caralho, então é violento. Agora, não é só de violência que se faz a periferia. Eu acho que quem já foi num Cooperifa aí na periferia, acho que quem já viu um show do Criolo no Grajaú, ou então quem viu um show do Criolo, sei lá, no Campo Limpo, sabe muito bem que a produção de cultura na periferia é maior, muitas vezes, do que
esse paradigma aí que a gente vê de criminalidade. Tá? Morar na periferia tem muito a ver também com o lance das distâncias, né? Morar na periferia é longe pra caralho de tudo que você vai fazer. Mas tem tudo uma questão de que é longe de qualquer outra coisa, então demora muito, mesmo tendo transporte público, é muito cheio, é lotado, porque o transporte público não dá conta dos milhões de pessoas que vivem pra cá, da ponte pra cá. Isso porque eu tô de carro, então eu tô falando de um lugar privilegiado, assumo isso. E aí todos os rolês culturais importantes, claro que tem muito rolê cultural importante na periferia, né? Mas o grande centro produtor de cultura, o grande centro gerador de emprego, fica no centro, zona norte. E essa galera tem que se deslocar todo dia, 2, 3 horas por dia pra ir, 2, 3 horas por dia pra voltar. Tudo que eu vou fazer, eu falo isso pra Natália geralmente, tudo que eu vou fazer, qualquer coisa que eu vou fazer, eu saio de casa pelo menos pra rodar 20 km, daí pra mais. E eu acho que a gente tem que começar a pensar sobre integrar a periferia, sobre desenvolver mais a periferia. E isso, tio, porque eu tô pensando na lógica capitalista, tá ligado? Se eu fosse realmente falar o que eu penso, a periferia tomou o controle dessa porra e isso não ter que engolir. É isso, é nóis.